Olá, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos nós aqui na live da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra. Toda terça-feira, toda quinta-feira é dia de live. Estamos estudando a Bíblia na terça-feira, no livro de Gênesis. E hoje é terça-feira, é dia de estudo bíblico. Uma alegria grande poder estar com você, você que está chegando, você que é da nossa comunidade de fé, da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra. Seja muito bem-vindo. Aos vários irmãos que nos acompanham em várias cidades desse Brasil, recebam todos vocês o nosso fraternal abraço a todos vocês, ao irmão Jacó Anselmo, lá de Brasília, a nossa irmã Aninha Lourenço, de Tocantins, aos irmãos de Juiz de Fora, irmãos de Campinas. Os irmãos estão espalhados aí por esse Brasil que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. É muito bom estar com você. Aos irmãos das outras igrejas, outras denominações, aos irmãos de outras comunidades de fé, aqui ao redor da nossa igrejinha, que também nos acompanham. Muito obrigado por fazer parte desse momento onde nós abrimos a Bíblia, estudamos um pouco e somos abençoados pela palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Hoje vamos estudar o capítulo 31. Hoje, o capítulo 31 do livro de Gênesis. Vamos orar, agradecer a Deus. Um final de semana muito bonito na nossa igreja. Recebemos vários irmãos, tivemos momento de batismo. Foi uma noite muito bonita e ficamos muito felizes, gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos possibilitou na noite do último domingo. Deus seja louvado. Então, abra aí a sua Bíblia, Gênesis 31. Vamos orar. Deus bendito, Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Suplica ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra poderosa chegue aos nossos corações, salvando aqueles que não te conhecem ainda e santificando a tua igreja. Suplicamos pelos nossos irmãos que estão enfermos em tratamento da saúde, que a tua mão poderosa os abençoe, os cure e restaure a saúde de cada um desses irmãos e amigos que os nomes têm sido trazidos diante de nós. Te agradecemos pelos irmãos presentes, por aqueles que ainda irão entrar para esse tempo de estudo bíblico, que seja um tempo proveitoso na tua presença e que a tua palavra santa fale aos nossos corações. Deus, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde, nos proteja, nos conduza no culto que agora prestamos a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje, Gênesis capítulo 31. É um capítulo grande, relativamente grande, né, que tem 42 versículos, e eu vou adotar a separação que é comum, que está em quase todas as versões, dividido em 3 blocos de versículo. O primeiro bloco de versículo começa no versículo 1 e vai até o versículo 21. Depois do 22 até o 42. E do 43 até o final, até o versículo 55. Então, nós vamos... É um versículo, capítulo grande, né? Eu falei 55 versículos. Então, vamos separar nesses 3 blocos, como está dividido aqui na minha Bíblia e como está dividido também na maior parte das versões que nós temos na língua portuguesa. O que é muito importante que nós percebamos que está sendo pontuado, mostrado aqui no capítulo 31 e também no capítulo 30 que estudamos na semana passada. Qual é o objetivo do autor em registrar isso desta forma? Ele vai evidenciar, assim também como no capítulo 30, a crise existente na relação entre Jacó e Labão, mas não somente isso, ele vai revelar nesta narrativa, de forma muito explícita no capítulo 31, a corrupção, a idolatria que há nos corações destas pessoas. E se você perceber, esta ênfase não é por acaso, porque algo extraordinário vai ser apresentado a partir do capítulo 32,
quando Jacó vai se encontrar com seu irmão. E há uma transformação no caráter, na vida, na conduta daquele homem Jacó. Não porque ele simplesmente deixou de ser o que era, mas porque ele teve um encontro com Deus que o transformou. Então é como se o autor estivesse nos conduzindo a perceber a gravidade do estado de Jacó. Mas não só de Jacó, de Lia, de Raquel, das suas servas, de Labão. É um estado contaminado pela corrupção e pela idolatria. Vimos isso no capítulo anterior, como aquelas mulheres de forma idólatra, elas buscavam ter filhos de Jacó. E como Jacó, no trato com seu sogro Labão, ele busca ser próspero na condução do rebanho do seu sogro, fazendo ali uma espécie de mandinga, desconsiderando o que o próprio Deus havia dito, e no capítulo 31, isso vai ser retomado. Deus vai dizer por que ele foi tão abençoado, foi tão próspero, Deus abençoou tanto ele, perdão, na condução desse rebanho. Como Deus fez prosperar o trabalho da mão de Jacó. E isso, obviamente, não tem a ver com as mandingas. Se você não viu o capítulo anterior, se você não assistiu, não participou desse momento de estudo bíblico na última terça-feira, vai lá, assiste, que vai ficar mais claro para você entender. Então a gente vai ver que Deus vai dizer para ele por que o abençoou. Que o abençoou, obviamente, porque Deus havia prometido que o abençoaria, que o guiaria. E no capítulo 31, Deus vai lembrar ele disso. Por que as mãos de Jacó prosperaram diante do trabalho dado a ele pelo seu sogro Labão? Não foi por causa das suas mandingas, mas porque Deus havia prometido que estaria com ele, que o conduziria. Então esse capítulo 31 e o 30 também, como eu já disse, né, é um preâmbulo para aquilo que é mais importante que vai acontecer na descrição do capítulo 32, quando ele se encontra com Deus no Val de Jaboque. Então, o encontro de Jacó com Deus no Val de Jaboque é o clímax disso tudo, né? É a mudança de status. É quando ele deixa de ser Jacó para se tornar Israel. Há uma mudança de status. Então, esse capítulo 31, o autor ainda está intensificando, fazendo com que os leitores sejam lembrados. Olha como era Labão. Olha como era Jacó. Olha como era Lia, como era Raquel. Olha o coração destas pessoas. Então é isso que a gente vai fazer hoje, olhar com um pouco mais de atenção para essa narrativa a partir dessa divisão desses 3 blocos. O primeiro bloco, que eu já falei, que começa obviamente no primeiro versículo, ele vai narrar o momento onde há a separação, onde são apresentados os motivos pelos quais Jacó e as suas esposas, Lia e Raquel, se veem desejosos de romper com Labão. Então esse primeiro trecho mostra isso, ok? Então vamos lá. Observando do versículo 1 até o versículo 21. Diz assim o texto. Vou mudar aqui para eu não ficar com o olhar tão longe de você. Agora eu vou ficar olhando para a Bíblia e vou ficar olhando mais perto da câmera para não perder tanto a vista, ficar de lado, de perfil, olhando o texto bíblico, assim eu fico com o olhar mais próximo do teu, tá bom? Perdão. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam, olha o que os filhos de Labão diziam. Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Lembremos, né? Ele foi sendo abençoado por Deus e ficou mais rico que o seu próprio sogro, né? Ou tendo mais gado que o seu próprio sogro. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, ou seja, a crise estava instalada. A ideia de Labão de usurpar ele não deu certo, né? Deus abençoou Jacó. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Mais uma vez, Deus ratifica a aliança, a promessa que fez diante de Jacó. Volta para a terra que você
deve voltar para a terra dos teus pais. Então Jacó mandou vir a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como era anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E foi isso mesmo, não foram as mandingas. Vós mesmas sabeis que todo empenho tenho servido o vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou o salário. Labão era um canalha, era um safado, era um mentiroso, era um ladrão. Mas Jacó não estava muito atrás disso, né? Nem Lia, nem Raquel. É uma manifestação do estado do coração dessas pessoas. Labão é o ladrão mor, é o mentiroso mor, é o desonesto mor. É mais velho e mais experimentado na arte de usurpar. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam os salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e modeu. Foi isso mesmo. E Jacó está reconhecendo, né? A despeito de todo o sincretismo que nos parece que ele estava envolvido. Pois chegado o tempo que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Não foi por causa da vara, foi porque Deus havia prometido que abençoaria. E o anjo de Deus me disse em sonhos: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados e salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo. Então, Deus abençoou o sincrético, o místico e também o usurpador Jacó. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, lá onde Deus revelou a ele aquela escada que ligava céu e terra, né? E ali Deus prometeu abençoá-lo. E mesmo Deus prometendo abençoá-lo, a gente lembra que ele tentou barganhar com Deus, né? Olha, se o Senhor me abençoar, eu te serei fiel. Onde me fizeste um voto: levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. E ele está contando isso para suas mulheres. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Elas estão insatisfeitas com o pai, o sogro de Jacó. E elas estão se sentindo usurpadas pelo pai, mas Deus está abençoando. Não tinha motivo dela estar se sentindo assim, né? Não nos considera ele como estrangeiras, a crise está estabelecida nessa família, né? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Não é verdade, não consumiu, tentou, mas Deus não deixou, a ponto de a riqueza de Jacó incomodar os outros filhos de Labão, os irmãos de Raquel e de Lia. Não é verdade que eles estão à míngua, né? Parece a fala delas que eles estão à míngua, mas tudo isso é para caracterizar o coração dessas pessoas. E como eu disse, tudo isso é para revelar o estado em que eles viviam. É o estado que nós vivemos, idólatras, pessoas que estão sempre insatisfeitas, reclamando de Deus. Esse é o estado natural do homem, né? E o encontro de Jacó no Val de Jaboque é exatamente o emblema da diferença que Deus promove na vida do homem. Antes longe, autossuficiente, idólatra, usurpador, agora alguém que conhece Deus de perto. E sabemos que aquilo que aconteceu no Val de Jaboque é apenas um emblema da redenção promovida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Versículo 16. 17. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas filhas em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer tosquia das ovelhas, ou seja, saíram fugidos. E ao saírem fugidos, o texto vai mostrar, sem entrar em muitos detalhes, que eles roubaram Labão. Eles roubaram Labão. Tendo ido Labão fazer tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Era muito comum na antiguidade que as pessoas tivessem deuses citadinos. O
que são deuses citadinos? Os deuses da cidade, os deuses da comunidade. Na maioria das vezes, quase sempre, vários deuses, porque a maior parte dessas culturas são culturas politeístas, que foram acumulando ídolos para si, deuses para si. Mas também haviam os deuses domésticos, aqueles a quem o sacerdote do lar, o chefe da casa, o homem, sacrificava, prestava culto, ofertava oferendas. Então, elas podiam ter dimensões imensas ou poderiam ser pequenos ícones, pequenos objetos representativos das divindades. Muitas vezes não era nem a imagem de uma pessoa ou uma divindade propriamente dito, como um ser humano transformado em divindade ou um animal transformado em divindade, considerado como divindade. Às vezes eram totens, objetos que representavam a divindade, o que é muito provável que seja o que está acontecendo. Alguns tipos de totens que faziam parte da coleção de ídolos de Labão, deuses citadinos. E Raquel vai lá e rouba estes deuses, não todos, por certo, mas parte deles. Qual o motivo? Por certo, para ofender o seu pai, mas é muito provável também que ela desejasse se sentir segura pela presença dos deuses que faziam parte daquilo que eram os ritos e as cerimônias da casa de Labão. Então, Raquel rouba, furta. Labão é ladrão, os filhos, os irmãos estão insatisfeitos com Jacó, Jacó é um usurpador, a Raquel roubou os ídolos do pai. Essa é a realidade e revela bem o cenário da humanidade. Mas o texto não para por aí, o texto diz, e Jacó logrou a Labão. Essa palavra, ela, no hebraico, ela poderia ser traduzida e nos favoreceria o entendimento com Jacó roubou a ladrão. Porque é isso que a palavra no hebraico quer dizer. E algumas versões apresentam desta forma. Deixa eu ver na Nova Versão Internacional. A expressão na Nova Versão Internacional, na NVI, é e Jacó enganou a Labão. E aqui está logrou. E você pode encontrar ainda roubou, porque é essa a ideia. Ele de alguma forma usurpou o seu sogro, assim como Raquel fizera. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou ao Eufrates e tomou rumo da montanha de Gileade. O que ele roubou? Não sabemos. O que ele levou? O que ele enganou, além de fugir escondido? Não sabemos, o texto não mostra, né? Sabemos que ele enganou. E aí, a partir do versículo 22 até o versículo 42, do 22 ao 42, a gente vai ver a reação de Labão. Quando Labão vê que foi roubado e que foi enganado e que eles saíram escondidos, roubando algumas coisas, Labão pica a mula, como diz, né, e vai na direção deles. Vai para confrontá-los. Que história é essa? O ladrão não pode ser roubado dessa forma, o ladrão mor não pode ser enganado desta forma, né? E ele vai na direção deles. E aí, mais uma vez, é revelado esse estado moral de Jacó, esse estado moral de Raquel, esse estado moral que permeia este relacionamento. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo, tomando, pois, consigo os seus irmãos, saiu-lhe no encalço, por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, ele disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Por quê? Porque Jacó é o protegido de Deus. Jacó é aquela pessoa, não por merecimento, que Deus escolheu para preservar a promessa bendita. Jacó é o pai das 12 tribos. Lembra os filhos que eles tiveram, que ele teve junto com Lia, junto com as suas servas, junto com Raquel? É dele que virão as 12 tribos de Israel e, posteriormente, a nação de Israel, de onde será manifestado o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Ele foi o eleito do Senhor para conduzir e ser um dos patriarcas de Israel. Então Deus vai e protege Jacó. Isso não tem a ver com o merecimento de Jacó. E disse Labão,
Alcançou, pois, Labão a Jacó, e este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Também a narrativa não é assim, eram esposas dele. Então, perceba que a narrativa das filhas de Labão, ela é exagerada, assim também como é exagerada a narrativa proposta por Labão. Eram esposa dele, não está levando no cativeiro. Porque fugiste ocultamente, me lograste, ou seja, me enganando, e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Talvez não fosse bem assim, né? É muito provável que ele tentasse mais uma vez, como fizera em outros momentos, usurpar, roubar, enganar Jacó. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? É possível, sim, que de fato ele se incomodasse com essa despedida abrupta, né? Sem nenhum tipo de despedida, por certo, que ele gostaria de se despedir das filhas, vê-las, ver também os seus netos. Nisso procedeste insensatamente. E Labão está certo, é verdade. Há poder em minhas mãos para fazer o mal, ou seja, para te matar. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Ou seja, não fale quer dizer, não faça a ele nem bem nem mal. Não estabeleça sobre ele nenhuma sentença de morte. Deixa ele ir. O teu Deus falou isso, o Deus do teu pai falou isso, o Deus de Abraão falou isso. E é interessante que ele vai falar assim, não o meu Deus, mas o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus dos teus pais. Ele que me disse isso, e eu estou considerando, eu estou respeitando, eu estou atendendo, porque ele também não poderia fazer outra coisa senão obedecer. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtastes os meus deuses? Pronto, ele já sabe que os totens que ele tinha, que era parte integrante do seu culto, do seu rito, foi roubado. Ele tem certeza disso. Ele foi lá, olhou no seu panteão de deuses e está faltando. E isso era importante para ele. Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence está comigo e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. E aqui tem uma verdade de Jacó. Ele fala o motivo: eu tive medo. E fala: pode olhar, vai lá, verifica. Não tem. Mas estamos falando de pessoas que são malfeitores, que são ladrões, usurpadores, enganadores. São representantes do que nós somos, da nossa corrupção. É importante sempre, quando a gente estuda isso, irmãos e irmãs, que a gente pense sempre que isto é um retrato do que nós somos naturalmente. Não fique pensando, que famíliazinha danada essa família de Jacó. Não, não é isso. É como a humanidade é. O que está sendo representado aqui é a realidade humana. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas duas suas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo. Estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. A menina se tornou mestra no engano, que nem o seu pai. É uma boa escola. E aqui a gente percebe como a transgressão ela também é transmitida por meio dos padrões morais que vão estabelecendo a cultura em que nós estamos inseridos. Alguém que é filha de ladrão, alguém que é ligada a uma cultura de usurpação, tende, e eu estou falando tende, porque Deus, na sua graça, pode nos livrar daquilo que nós mesmos produzimos, né? Mas a pessoa que vive num ambiente assim, tende a ser como o ambiente, é da natureza humana. O homem deseja o que é mal, e sobretudo estando num ambiente onde os aspectos culturais são corrompidos, ela pegou os ídolos, por certo aquilo é importante para ela, mas ela pegou isso de que forma? Usurpando, roubando. A mentira é algo que está ali presente. É algo que vai sendo ensinado, comunicado.
por meio dos comportamentos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós ensinamos as pessoas por aquilo que falamos e a forma como nós nos comportamos. Os nossos princípios e valores, eles precisam ser a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus precisa ser os nossos princípios e valores que nos guiam. E isso precisa ser perceptível na vida das pessoas. Nós precisamos ser pessoas que falam a verdade, pessoas que são honestas, pessoas que trabalham, pessoas que dão exemplo nas suas atividades profissionais, pessoas que cuidam das suas famílias. Precisamos reconhecer diante dos nossos filhos a importância de estarmos na igreja, de adorarmos ao Deus bendito, porque isso é comunicado para as pessoas que estão ao nosso redor. E vemos que Lia aprendeu bem, né? Versículo 36. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido. Ou seja, por que você tem feito isso comigo? Cadê os meus ídolos? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achastes, e todos os utensílios da tua casa, pões-nos aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Aí Jacó está respondendo a ele, né? 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras, nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano da minha mão, o requerias, tanto furtado de dia como de noite. Está falando, quando eu estava lá cuidando, eu cuidei de forma honesta do teu rebanho, né? E aí Labão não contradiz, porque por certo isso era verdade, apesar de todo engano entre eles. De maneira que eu andava de dia consumido pelo canoe, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. O que ele quer dizer? Eu fui trabalhador. E, obviamente, não há nenhuma informação contrária a isso, então ficamos isso como verdade, né? Ele está dizendo, ele não sabia que a esposa tinha roubado. Isso não quer dizer que ele era uma pessoa boa, que não tinha usurpado na saída do seu sogro, porque o texto mostra que sim, mas ele está dizendo, eu fui trabalhador, e o teu gado eu trabalhei, e protegi, e guardei, apesar lá daquilo que ele estava tentando trapacear com as mandingas, né? Ele está dizendo, segundo você pode ver e comprovar, eu fui honesto, então não te roubei nada. Ou não roubei os ídolos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Isso nós não sabíamos, só vamos tomar ciência aqui no capítulo 31, que diversas vezes as alianças foram mudadas. Jacó está contabilizando o número de vezes que Labão disse e desdisse, né? Se não fora Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu o sofrimento e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu à noite. Não conseguiram encontrar os ídolos. Então eles vão se despedir, fazendo uma aliança entre eles. Uma aliança de paz. A crise, ela precisa encontrar aqui um lugar de paz. Então eles vão fazer um acordo territorial, geopolítico, porque o problema não foi resolvido. Diante do problema não resolvido, diante do fato não elucidado, para que não continuemos em conflitos, em guerra, então nós vamos estabelecer um pacto. Você fica lá e eu fico cá. Ok? Então, versículo 43, nos encaminhando para o final. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos meus filhos que elas deram à luz? Perdão, é uma pergunta. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos meus filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façam uma aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Não foi resolvido. É uma situação que não teve uma saída, porque o produto do roubo não apareceu. Daquilo que era mais importante. Perceba, ele não está exigindo nada, ele quer os deuses. Ele é um idólatra, ele quer que os totens sejam devolvidos. Vem, pois, e façamos aliança entre eu e tu, e sirva de testemunho entre mim e ti.
Então Jacó tomou uma pedra, são os altares erigidos, né? Os emblemas dos pactos. Todo pacto precisa ter um emblema, um marco, algo que seja a representação da aliança, o emblema da aliança. E disse a seus irmãos: juntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual começaram. Chamou-lhe Labão Jegar Saudata. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, e me julgue. Onde eu parei? Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Mispa quer dizer torre de vigia. Que este emblema seja um emblema de que nós estamos fazendo um pacto de paz diante de Deus. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E aí Labão revela algo que é precioso para ele. Cuida das minhas filhas, não desampara as minhas filhas. E é interessante, né? Ver esse comportamento deste homem cheio de pecados, cheio de problemas, mas que revela um cuidado, uma preocupação com suas filhas. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, seja a coluna testemunha, de que para o mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, ou seja, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus pais. É interessante isso, né? Que Jacó ainda não fala com intimidade desse Deus, e Labão muito menos. E é por isso que eles vivem nesse estado caótico. Porque Deus não se faz presente na vida deles, no sentido de aliança, de pacto, de relacionamento com Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Ou seja, o Deus deles julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Perceba, Labão fala do Deus de Abraão. E Jacó jura pelo temor do pai. Ele não fala a respeito dele mesmo, porque ele ainda não tem esta vivência. Por isso que o capítulo 31, o 30 e o 31, eles são muito relevantes como um preâmbulo daquilo que a gente vai ver na semana que vem, que é lindo, o capítulo 32, se Deus assim nos permitir. E ofereceu Jacó um sacrifício de armamento de sangue, né? O que é posto no altar é sempre sacrifício de sangue. Por isso que nós não temos mais altares, né, entre nós, porque não temos mais por que derramar sangue, porque o Cordeiro de Deus se derramou na cruz do Calvário em nosso favor. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem o pão. Comeram o pão e passaram a noite na montanha. Em vários momentos a gente vai ver a figura do pão e do vinho, lá em Melquisedeque também. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos, e aí mais uma vez é revelado, né? Havia de fato um carinho de Labão por eles, né? A sua moda, a moda pecaminosa, né? Mas não deixa de revelar traços daquilo que Deus estabeleceu para que o homem cuidasse da sua casa, da sua família. E partindo, voltou para casa. Vou parar aqui. O que a gente pode aprender? Com evidência, com clareza. É um estado caótico de pessoas que são religiosas, mas que não conhecem Deus na intimidade. Falam do temor de Isaque, do Deus de Abraão, e por isso todos eles, os filhos de Labão, as filhas de Labão, Jacó e o próprio Labão, a despeito da religiosidade, têm um comportamento moral comprometido. E não adianta, irmãos, a gente pensar que o que vai mudar o nosso coração é nós termos um comportamento moral que seja louvável. Não é isso. Não é a mudança de comportamento moral, mas o encontro com Deus
que muda quem somos. E sendo nós mudados por este Deus, então isso é refletido na nossa conduta, no nosso comportamento, nos nossos valores e princípios. Mas nunca o contrário. São pessoas que andam longe de Deus, apesar de Deus estar abençoando Jacó, ter se revelado a ele. Ele fala do temor de Isaac, e não do seu próprio temor a Deus. Labão fala do Deus de Abraão, de Naor, mas não fala como sendo o seu próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Esse é o estado natural do ser humano, que anda segundo o curso deste mundo, que anda segundo a potestade do príncipe deste mundo, da potestade do ar, como diz Efésios 2. Um estado natural, decaído. E é assim que o mundo vive. A gente pensa que o problema moral no Brasil é exclusivamente no Brasil, não, é uma realidade do mundo. A perversão, a corrupção, a usurpação ao outro, vários relacionamentos são baseados com este propósito de usurpar o outro, de enganar o outro, de fazer o outro cativo, um objeto. Por quê? Porque isso é comum na cultura do homem caído. A cultura do homem caído é a cultura que o homem caído produz. Hábitos, comportamentos, princípios que revelam o coração idólatra do homem. Assim chegamos ao final do estudo de hoje, aguardando o encontro que mudará a vida de Jacó. Semana que vem, se Deus assim permitir. Louvado seja Deus, que eu sendo Labão, eu sendo Raquel, eu sendo Jacó, eu sendo um usurpador idólatra, ele me fez encontrar a si mesmo no seu Filho Cristo Jesus. Que perdoa os meus pecados e me propõe uma nova vida, agora junto com ele. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Este vídeo foi gravado porque eu tinha um compromisso com a Igreja de Cristo, hoje, o serviço da igreja. E, obviamente, eu não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O vídeo está gravado, por isso não falei nominalmente, embora tenha saudado os irmãos no início desse vídeo. Deus te abençoe muito. Fica na paz de Cristo. Deus bendito, Pai de amor, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor os abençoe. Que possamos compreender o estado natural do ser humano. Eram assim Labão, Raquel, era assim Lia, era assim Jacó, porque é assim o homem natural, idólatra e usurpador. Obrigado, porque o Senhor nos fez encontrar com o Cristo de Deus. O Cristo que morreu no Gólgota, se fez maldito por nós, para que nele pudéssemos ter a nossa vida renovada, transformada, os nossos pecados perdoados. Te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Forte abraço, fica com Deus. Eu amo vocês. Deus abençoe.